Muito bem, então, muito bom dia. Vamos falar hoje sobre formação do constitucionalismo com o querido amigo Fernando Najib, da Universidade Federal da Bahia. Ele que tem doutorado na área de História do Direito Público, já pesquisa esse campo já faz algum tempo. Será um imenso prazer ouvir o que ele tem para dizer para a gente, assim como vocês sabem, vocês estão na audiência aí, tem aí a possibilidade de fazer as perguntas que quiserem, depois a gente vai responder, o Najib especialmente, e vamos manter aí um diálogo produtivo, tá bom? Antes de nós iniciarmos, lembrar sempre que quem tiver a possibilidade, contribua tanto com o padrinho do Salvo Melhor Juízo, www.padrim.com.br/Salvo Melhor Juízo, quanto com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em amigosdohc.org.br, tá bem? Então, quem tiver essa possibilidade. Então, hoje eu pedi para o Najib falar com a gente sobre formação no constitucionalismo. Ele vai certamente começar lá no Código de Hammurabi, depois vai avançar até a Magna Carta e mostrar como tudo isso chegou na Constituição de 88, né? Brincadeiras à parte, nós vamos continuar a nossa conversa a partir aí do século XVIII e ver como é que surgiu, na verdade, a ideia de constitucionalismo como uma ideia muito mais específica do que essa concepção transhistórica que alguns tentam construir. Já ouvi gente dizer que o constitucionalismo, autores importantes, hein? Que o constitucionalismo teria surgido entre os povos judaicos há 3.000 anos atrás, né? Enfim, sempre tem alguém que consegue encontrar uma origem mais distante, mas de uma forma mais precisa e rigorosa. O constitucionalismo mesmo, de fato, é um fenômeno tipicamente moderno, um fenômeno tipicamente específico dos séculos 17 e 18 em diante, e é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje com o querido Fernando Najib, certo? Najib, seja muito bem-vindo, muito obrigado por atender aí o nosso convite e a palavra é toda sua. Eu acho que eu habilitei o teu áudio aqui. Aí. Olá, Thiago. Olá a todos. Primeiro tem que perguntar se está todo mundo me ouvindo bem, se o áudio está claro. Responde aí, turma. Bom, se você estiver me ouvindo bem, eu acho que é garantido. É meio baixo, né? Vou tentar falar mais próximo do microfone, tá? Bom, deixa eu só fazer algum ajuste técnico aqui, rapidamente, e a gente já começa a falar. Eu estou vendo as mensagens de vocês aqui. Muito bem, então hoje eu vou falar rapidamente sobre esse tema que o Thiago nos sugeriu, que se encaixa naquilo que vocês estão estudando nesse curso maior sobre teoria e história do direito. Eu vou falar sobre constitucionalismo, mas também vou falar um pouco sobre o termo Constituição, como que esse termo ele muda de significado dependendo do seu momento histórico e o que isso tem a nos contribuir para o nosso estudo do direito atual. Tá? O primeiro ponto que a gente precisa destacar, e o Thiago começou com uma brincadeira, com a ideia, que eu também gosto de fazer essa brincadeira, né, com essa ideia de que Constituição vem desde lá dos tempos dos primórdios da humanidade, né? Isso é uma espécie de mitologia que existe nessa área. Então, constitucionalismo, ele tem uma espécie de mitologia própria, tá? Sobre a sua própria origem. Isto tem uma característica específica porque o constitucionalismo ele não é somente um objeto de estudo de nós historiadores do direito. Ele é também uma espécie de plataforma política, ele também é uma espécie de militância. Você pode ser um constitucionalista militante. Então, nesse sentido, ele tem uma dimensão prática hoje, e é por conta dessa dimensão prática que hoje ele tem, mas também ele sempre teve nos momentos anteriores, que a sua própria história é sempre misturada com uma certa mitologia. Tá? Então, esse é um ponto para a gente começar, a ideia de que existem muitas percepções criadas acerca da história do constitucionalismo. Tá? É muito fácil a gente cair numa narrativa histórica sobre o constitucionalismo que tem muito pouco de história factual, falando factual no sentido de contraste, quando a gente vê
que os historiadores estudem história social, história cultural e assim por diante. Tá? Então, o primeiro ponto é a ideia de que constitucionalismo, a gente precisa esclarecer isso desde o início, ele é um movimento jurídico, político, essencialmente moderno. Tá? Ele está intrinsecamente associado à ideia de um Estado moderno. Quando eu falo moderno aqui, ele tem um sentido não necessariamente do início da modernidade, discussão sobre que os historiadores trazem, talvez depois o Tiago comente um pouco sobre isso, tá? Mas é aquilo que é compartilhado, a ideia de Estado moderno, tá? Dos séculos 17, 18, 19. Mais importante, em vez de uma data precisa, é o contraste com o que vinha antes. Então, constitucionalismo está associado ao Estado moderno. No entanto, nós precisamos já, desde esse início, nos alertar para um ponto interessante e específico, que é, apesar do constitucionalismo ser um movimento moderno, a palavra Constituição não é. Isso nos traz a perspectiva de uma trilha de história ou de precedente que pode ser muito esclarecedora, mas também pode trazer várias confusões. Então, a palavra Constituição ela é uma palavra que ela tem uma importância dentro do direito e dentro da política, dentro da filosofia política também, tá? Por toda a história ocidental. Pelo menos se a gente quiser usar como ponto de partida o pensamento político grego, tá? A história do direito também, na perspectiva da Idade Antiga, esse termo era bastante importante. Se vocês forem fazer um estudo da filosofia grega, se vocês estudarem Aristóteles, por exemplo, vocês vão ver que lá o termo Constituição, muitas vezes é traduzido dessa forma, ele tem um papel importante. Nós temos, inclusive, um livro chamado A Constituição de Atenas, justamente a análise dessa legislação e daquilo que se refere ao ordenamento jurídico específico da cidade de Atenas. Aristóteles fala sobre as diferentes constituições de diferentes cidades gregas. Então, isso pode nos levar a crer que existe uma conexão direta entre esses nossos supostos ancestrais na Grécia Antiga, né, e o constitucionalismo moderno. E a Constituição de hoje, a Constituição de 1988, como se houvesse uma grande linha do tempo que conecta todos esses elementos. Tá? Pode ser que exista, né? Depende da forma como você entende a história. No entanto, aqui talvez seja mais interessante perceber as diferenças, tá? Os contrastes e as características específicas de um tempo e de outro. Basicamente, no período da antiguidade, quando a gente fala de cidades-estados gregos, nós temos um conceito específico de constituição trazido a partir da ideia de que determinada cidade não é um domínio de uma pessoa, não é um governo tirânico, não é um governo em que uma pessoa domina todas as demais, mas uma cidade bem ordenada é uma cidade regida por leis. Mas leis não no sentido positivo, né? Leis de maneira geral, que podem ser leis positivas ou não. Então, Aristóteles na política ressalta muito essa ideia. Uma cidade bem ordenada é aquela regida pelas leis. O que isso significa? Que o poder dentro dessa cidade é organizado de uma maneira juridicamente estável. A ordem das magistraturas é o termo equivalente para a ideia de constituição. A forma como as pessoas exercem o poder público é uma forma regrada. Então, a Constituição ela tem esse sentido de uma ordem jurídica pré-estabelecida. O fato dela ser pré-estabelecida é bastante importante. Essa ideia de que ela não é uma ordem arbitrária, uma ordem completamente criada de uma forma qualquer. Ela tem a ver com uma tradição. Tá? Então, Constituição, no sentido antigo, da antiguidade, está muito vinculada à tradição.
a ideia de uma ordem jurídica pré-estabelecida, estabelecida anteriormente, a qual nós não temos disponibilidade de alterá-la. Então, diferente de uma lei comum, né, não existe essa capacidade de disposição plena sobre as leis quando se trata da ideia de constituição, uma ideia um pouco mais ampla. Tá? Esse sentido, ele não era tão forte nas cidades gregas, que traziam muito a ideia do legislador como uma grande pessoa que conseguia refundar a cidade. Atenas tinha grandes legisladores na sua história, mas ela vai ganhar um peso maior em Roma. Os romanos, eles trazem essa concepção de uma ordem jurídica pré-estabelecida pelos ancestrais, que é o resultado de uma construção de múltiplas gerações. Então, quando um jurista político, historiador como Cícero, fala sobre a ordem jurídica romana e sobre como ela era importante para a preservação da liberdade, da república, ele se refere à ordem jurídica que foi constituída pelas diferentes gerações de grandes estadistas romanos. O que isso quer dizer? Que a forma como se organizou esse Estado, e aqui Estado no sentido de ordem pública, a forma como a república se estruturou, não é resultado de um ato arbitrário. Não é? A república não funciona a partir de regras aleatórias que alguém deu na telha e criou aquelas regras. Ela vem de uma tradição de múltiplas gerações da experiência histórica dos antepassados. Então, a república é fundada a partir de um conjunto de leis que constituem um corpo sólido para o funcionamento dessa ordem jurídica. Então, nós temos aí a ideia de que existe uma base fundada na tradição e na experiência para que o direito geral funcione. Esse é um conceito bem específico da tradição romana, mas que vai se refletir depois em muitos dos leitores da tradição romana, tá? Que é muito influente, posso dizer até hoje, mas principalmente até o século XIX. Então, aqui, o conceito de constituição, e eu estou falando sobre o conceito nesse sentido mais intelectual, ele está muito vinculado à ideia de república. Então, pensar o eventual surgimento do constitucionalismo tem a ver com o ressurgimento ou resgate, né, de uma cultura de republicanismo, ou da tradição intelectual do republicanismo. Então, essas duas coisas estão conectadas. Guardem essa informação. Então, o constitucionalismo moderno, ele tem muito a ver com um resgate dessa tradição republicana, que vem do pensamento jurídico, político romano, junto com outro elemento que não existia nessa época, que será o liberalismo. Então, esses são pontos importantes. Segundo ponto de alerta que a gente precisa lembrar é que o termo, a palavra Constituição, ela tinha muito mais significados variados do que isso. Então, por exemplo, eu mencionei, Cícero usa o termo, né, que a República foi constituída pelos ancestrais. Né? Então, isso dá um sentido de Constituição como algo que é construído, como algo que é feito mais gradativamente, tá? Como uma ordem que vem sendo construída. Isso é totalmente diferente do termo Constituição, que era usado num sentido jurídico, também em Roma, tá? Que tinha a ver com aquilo que a autoridade pública ordenava, constituía. Então, se vocês estudarem, por exemplo, o Código de Justiniano, a codificação da época do imperador Justiniano, vocês vão encontrar ali também um conjunto de constituições, né? Mas que não tem nada a ver com essa ideia jurídico-política de Constituição. É basicamente um apanhado
daquilo que os imperadores anteriores constituíam, mandavam, ordenavam, conjunto de normas jurídicas nesse sentido. Não num sentido fundamental, de ordem jurídica pré-constituída. Tá? Então, esse é um esclarecimento importante. Muitas vezes, esse regime constitucional, essa ordem constitucional, é encontrada na palavra grega, lá, quando se analisa Aristóteles, a palavra politeia. Tá? Então, só para esclarecer essas conexões, esse vocabulário. Tá? Então, a palavra politeia é usada muitas vezes para representar essa ideia de uma cidade, uma polis, mas regida de forma constitucional, mas não no sentido constitucional moderno, nesse sentido de que o poder é exercido conforme regras pré-estabelecidas. Tá? Então, esses são dois pontos importantes. No entanto, a discussão sobre Constituição, ela vai ganhar, ela vai perder peso, perder influência, perder relevância durante a maior parte da Idade Média. Tá? Não é que deixa de existir, mas é um período que tem muitas peculiaridades, é algo que a gente não vai analisar aqui hoje. Tá? E para a gente, do ponto de vista da doutrina político-jurídica, o termo Constituição ele vai se tornar mais relevante a partir do seu contraste com um outro vocabulário, um vocabulário com o qual ele facilmente se confunde, que é a ideia de leis fundamentais. Tá? Então, terceira etapa aqui da nossa discussão, tá? Entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, existe uma discussão acerca dos governos, estou falando, claro, num contexto europeu, dos reinos da Europa, cada a maioria dos estados eram monarquias, então os juristas e os filósofos da filosofia política, do direito natural, todos eles discutiam quais seriam os elementos de um bom governo, de uma boa ordem jurídica, de uma boa ordem política, tá? Mais ou menos da mesma forma, de uma forma paralela, como hoje todo mundo discute as características da democracia. A democracia é meio que o lugar comum a partir do qual todo mundo discute a teoria política de hoje. Tá? E, naquele período, o lugar comum, o ponto em que todo mundo discutia, era a monarquia. Tá? Como que uma monarquia pode... quais são as características que garantem um bom governo monárquico? Tá? E o principal elemento de oposição à monarquia, poderíamos dizer assim, a irmã gêmea má da monarquia, ela é a tirania, certo? Então, se a monarquia é o governo bom, a tirania é o governo ruim, é a gêmea má nesse sentido político. Tá? Então, o que diferencia uma monarquia de uma tirania? Aí os juristas vão trazer a ideia de que uma monarquia, de novo resgatando essa tradição, tanto grego, mas principalmente romano, a monarquia ela é um poder exercido, né, dentro de uma ordem jurídica pré-estabelecida. Apesar da doutrina da soberania estar sendo formada, da ideia de que o monarca, o governante, ele está juridicamente acima de todas as demais autoridades. E aí, para contextualizar, um parênteses aqui, né, eu vou usar principalmente aqui como referência a obra de Jean Bodin, tá? Século XVI. O monarca, sendo soberano, é aquele que não reconhece autoridade nenhuma acima dele, certo? Então, a doutrina da soberania vai se formar desta forma. No entanto, ele se diferencia de um tirano. Tá? E aí é que existe um salto importante do ponto de vista da doutrina jurídica, do pensamento jurídico. Porque ele não pode fazer tudo. Ele não pode fazer
E quando se fala de não pode fazer tudo, significa ele não pode fazer qualquer coisa que lhe der na telha. O seu poder não será exercido de forma arbitrária. E o que apresenta o limite a isso? Tá? Baudin, especificamente, né, elenca 4 elementos jurídico-políticos que servem de limitação ao poder real, ao poder mesmo da autoridade máxima, o soberano. O soberano, ele não pode violar o direito estabelecido por Deus, as regras estabelecidas por Deus. Então, existe uma camada sobrenatural no exercício do poder político que serve de limite ao que o monarca pode ou não fazer. Esse é o pensamento de Baudin, que também, por acaso, escrevia livros sobre bruxas, sobre demônios. Né? Então, essa dimensão sobrenatural envolvendo o poder político é bastante importante nessa formação do pensamento jurídico, né, do início da modernidade. Então, aí a gente vê claramente uma sobreposição de camadas daquilo que a gente espera que seja Idade Média e aquilo que a gente espera que seja Idade Moderna. Essas duas coisas trabalham em conjunto. Então, o primeiro limite seria essa camada sobrenatural, né? os mandamentos divinos. Um segundo limite, algo que vocês já estudaram aqui, que serve de base para a formação do pensamento jurídico propriamente moderno, Baudin entende um limite jurídico, o direito natural. Apesar de eles ter uma visão muito mais modesta de direito natural do que os justnaturalistas modernos que a gente estuda, como Locke, Rousseau, Kant e assim por diante. No entanto, Baudin estabelece, além do direito divino, o direito natural é um limite. Um terceiro limite, tá, é também o direito comum, o direito civil, o direito dos civilistas. Tá? O soberano, na perspectiva de Baudin, ele não se interessa por alterar o direito civil, ele não altera a tradição jurídica estabelecida, portanto, isso serve de um limite jurídico ao seu poder. E esses 3 elementos, é importante expressar, eles são compartilhados com todos os reinos europeus, na mentalidade de Baudin, na mentalidade dos juristas à época. Em outras palavras, o direito civil não era diferente na França ou em Portugal ou em qualquer outro reino da Europa por conta da tradição, da ideia de ius communis, de direito comum, um direito compartilhado baseado na prática, no conhecimento dos juristas. No entanto, existia um elemento particular de cada reino. Esse elemento, que é o mais relevante aqui para a gente, que vai servir do pontapé para a discussão moderna, é a ideia de leis fundamentais. A ideia de que cada reino possui um conjunto de leis fundamentais que são distintas, diferentes das demais leis. Esse é um ponto importante. A ideia aqui é de que cada reino constituiu no seu passado, através da sua história, através da sua trajetória em se constituir como reino próprio, distinto de outros reinos, constituiu-se um conjunto de leis, um conjunto de regras, um conjunto de tradições. Então, de novo, leis não necessariamente escritas, podem ser simplesmente baseadas na tradição, mas podem também estar escritas ou pode ser uma mistura entre as duas coisas. Tá? Então, cada reino, em particular, possui um conjunto de leis fundamentais. E estas leis fundamentais, elas servem, inclusive, para determinar quem é, de fato, o rei. Qual é o soberano e quais são, de fato, os seus poderes. Então, cada reino possuiria as suas leis fundamentais. A aplicação concreta dessa teoria a gente pode ver em diversas situações. E mesmo um tempo depois. Por exemplo, todo mundo lembra da União Ibérica, né? A união entre Portugal e Espanha, acho que vocês lembram da escola, do colégio, de outros estudos, tá? Em que o mesmo rei governava 2 reinos diferentes. E em determinado momento, os portugueses, eles
se separam da Espanha, né? do rei espanhol. E, do ponto de vista político, a gente poderia dizer, é uma espécie de rebelião. Tá? Mas os juristas portugueses, eles vão trazer, de novo, essa ideia de leis fundamentais, para dizer que aquele rei, né, não estava cumprindo com as leis fundamentais do reino de Portugal. Talvez ele estivesse cumprindo com as leis da Espanha, Castela, mas não de Portugal. Então, as leis de Portugal, as leis fundamentais, determinavam tais exigências para que o monarca fosse legítimo. Então, vejam esse ponto. Tá? Leis fundamentais seriam a base do poder político estabelecido. Se essas leis fundamentais não fossem respeitadas, o poder político estaria sem base e, portanto, um monarca ele poderia se tornar um tirano. Então, as leis fundamentais, a doutrina jurídica das leis fundamentais, ela serve de alicerce para a teoria da soberania, porque ela estabelece o que faz o poder político ser legítimo, mas, muito importante, ela também traz os elementos jurídicos para a destituição de um soberano. Então, ao mesmo tempo que ela serve de legitimação do poder político, ela também pode servir como uma legitimação para o rompimento da ordem político-jurídica estabelecida. Então, isso é, muito sinteticamente, né, um resumo daquilo que é entendido como a teoria das leis fundamentais no chamado Antigo Regime. Então, o Antigo Regime é aquilo que a gente quer dizer que vem antes das revoluções do século XVIII, do século XIX, antes do liberalismo político. Esse termo, leis fundamentais, vocês percebem aqui, ele tem um sentido semelhante às constituições modernas, num sentido muito estrito, que é a ideia de fundamento da ordem político-jurídica. Mas ele não tem a mesma radicalidade do termo Constituição como nós entendemos. Ele também não tem a mesma dimensão positiva, a mesma expressão legislativa. Tá? Então, ele é diferente em vários outros sentidos. Tá? É importante, então, fazer esse último contraste do como que se diferencia a ideia de leis fundamentais de Constituição. O constitucionalismo moderno, como a gente entende hoje, geralmente a gente atribui o seu nascimento, tá, na experiência político-jurídica inglesa. Alguns fazem questão de destacar coisas muito antigas, como a Magna Carta, acho que todos vocês já escutaram sobre isso, né? E aí, muitas vezes, volta-se lá a história do rei João Sem Terra, que, num conflito com os barões, assina um documento que estabelece garantias jurídicas. A história do rei João Sem Terra, o seu contexto, não é particularmente relevante para a gente, para entender a Magna Carta. Isso é uma frase muito estranha, né? Porque geralmente quando a gente analisa um documento jurídico, a gente precisa inserir o documento jurídico no seu contexto, certo? Só aí ele faz sentido. A Magna Carta é uma coisa completamente estranha. Por quê? Quando a gente pega a Magna Carta e insere no seu contexto histórico de origem, ela não tem nada a ver com o que a gente geralmente pensa sobre a Magna Carta. Porque o contexto verdadeiro para a gente, o contexto relevante para a gente, acerca da Magna Carta, não é a sua origem, mas o seu resgate. A Magna Carta era uma espécie de documento jurídico esquecido, muito antigo, que no século XVII, do século XVII para o século XVIII, um século em que na Inglaterra estão ocorrendo muito mais revoltas, rebeliões, revoluções do que em qualquer outro lugar da Europa. Existe nesse período um intenso conflito entre juristas que apoiam plenamente
a autoridade real do rei e juristas que vão tentar defender limites jurídicos ao poder real. Que, por acaso, na Inglaterra, no seu contexto específico, possui uma instituição, o parlamento, com características que lhes permitiam, naquele momento, criar uma competição entre duas fontes de autoridade. Uma, a autoridade real, o rei, enquanto figura de autoridade máxima, e o parlamento, enquanto uma espécie de alternativa de autoridade pública. O parlamento, naquele momento, ele não arrogava para si, e na Inglaterra isso não chegou a acontecer de forma completa, não arrogava para si a autoridade política para falar em nome de todos, do Estado. Mas ali, naquele momento, ele servia como uma espécie de competidor do poder político. Então havia uma disputa dentro da classe dos juristas, aqueles que defendiam mais a autoridade suprema do rei e aqueles que defendiam a autoridade do parlamento. E é neste contexto que, para argumentar acerca dos limites da autoridade do rei, os limites do poder do rei, que os juristas resgatam esse documento, a Magna Carta, e vão criar ou estabelecer uma doutrina jurídica que estabelece limites à autoridade do rei a partir da história do reino, a partir da tradição constitucional do reino. Esse é um dos pontos de partida do constitucionalismo moderno que tem muito, muito a ver com aquilo que acontecia anteriormente, com aquilo que é a ideia das leis fundamentais do antigo regime. Só que no final do século XVII, no início do século XVIII, está surgindo um novo movimento político, que é o liberalismo decorrente das discussões do jusnaturalismo, do direito natural. Então, nesse contexto, vai ser um pouco mais complexo do que na discussão anterior, de Baudin, por exemplo, como a gente estava mencionando antes. Não é só uma discussão sobre leis fundamentais, porque agora existe uma outra camada de complexidade, uma discussão muito mais profunda acerca do direito natural e da ideia de que os fundamentos de uma ordem político-jurídica não são somente aquelas leis fundamentais, aquele conjunto de regras vindas da história particular de cada país, mas também um conjunto de conceitos jurídicos que decorrem diretamente do direito natural, que estabelecem que é um governo legítimo ou não. A Inglaterra é considerado o ponto de partida do constitucionalismo moderno, porque a Inglaterra, nesse sentido, ela antecipa as discussões que ocorreram no século XVIII em outros países. Só que, de forma muito interessante, a gente pode dizer assim que a Inglaterra ela inicia, mas ela mesma não chega ao final do que a gente imagina de um processo de plena constitucionalização. Como assim? Uma afirmação estranha. Por quê? Na Inglaterra ocorre a chamada Revolução Gloriosa. É chamada Revolução Gloriosa porque é uma revolução no sentido de uma mudança da ordem política, jurídica, constitucional. É estabelecido uma nova forma de governar, um novo conjunto de regras de governo é estabelecido, só que sem uma ruptura profunda da ordem política, jurídica, mas também social. A Revolução Gloriosa é uma revolução que muda a forma de governo sem que haja uma revolução violenta, uma ruptura tão forte como serão conhecidas as outras revoluções como a gente conhece como fundamentais para o constitucionalismo moderno. A Revolução Americana e a Revolução Francesa. Isso significa que a Inglaterra tem o pontapé inicial, mas ela continua estabelecendo um governo híbrido, em que é uma espécie de mistura entre a autoridade do rei e a autoridade do parlamento em conjunto, atuando de uma maneira equilibrada. É isso que vai constituir o regime constitucional inglês naquele período
Isso tem reflexos até hoje, de porque a Inglaterra, o Reino Unido, tem um direito constitucional muito diferente do direito constitucional de outros países, que a gente pode dizer assim, continentais. Tá? Então, o que dá o segundo pontapé? O que leva o constitucionalismo do seu momento inicial para a sua conclusão, digamos assim, para usar uma perspectiva mais metafísica, né? Como se o constitucionalismo fosse uma coisa que tem um início e tem uma concretização. A grande diferença, né, será um contexto histórico plenamente diferente. Né? O novo mundo é muito importante para o surgimento do constitucionalismo moderno. Por que isso? Porque todos aqueles reinos europeus, eles possuíam uma história muito longa, uma tradição muito longa, e existiam governos pré-estabelecidos por muito tempo e, mais importante, todos os governos, quando se encerravam, mesmo quando existia uma revolução, um novo governo era estabelecido, mas um novo governo começava a existir diante de estruturas políticas e sociais que já existiam há muito mais tempo. Então, eu mencionei o exemplo de Portugal. Quando Portugal rompe os seus vínculos com a Espanha, no final da União Ibérica, o novo governo estabelecido, o novo rei, a nova dinastia, não governava um Estado completamente novo. Existia há muito tempo. Um reino pré-estabelecido. O novo mundo, isso traz um panorama muito diferente e essencial para o desenvolvimento de novas ideias. Quando os colonos americanos rompem os seus vínculos com o Império Britânico, né, com os seus colonizadores, eles vão constituir para si um novo Estado. Sim, é claro que já existiam as colônias, já existiam os diferentes estados que tinham suas próprias tradições, isso é verdade. E já havia uma tendência de constitucionalização do governo desses estados. Então, cada um dos estados americanos, quando eles se tornam independentes, eles aprofundam a sua tendência de constitucionalização, de organizar o seu estado a partir de uma ideia de constituição, de regras que ordenam o estado. Isso é particularmente importante do ponto que eu mencionei lá atrás. O fortalecimento, o resgate da tradição do republicanismo. A ideia republicana de um Estado que é organizado a partir de leis bem instituídas. Isso é particularmente importante também porque, diferente do Brasil, com a Revolução e a independência americana, os norte-americanos, eles não tinham a opção de manter uma monarquia, né, de manter uma continuidade histórico-política entre o reino europeu e o seu reino num novo mundo. Então, nós é que temos uma particularidade na nossa independência nesse sentido. Né? E, mais importante, os colonos americanos que se tornam independentes, eles vão constituir um novo estado, não o estado de Massachusetts, ou Nova York, ou Virgínia, mas o estado formado pelos Estados Unidos. Então, o nível federal de governo vai ser constituído, entre aspas, aqui a partir do zero. Praticamente. Não havia uma ordem pré-estabelecida para esse governo dos Estados Unidos. Então, aqui existe a criação de uma nova ordem jurídica constitucional realmente a partir do zero, entre aspas, porque não havia precedente para esse governo federal. Então, é neste momento que as pessoas vão, de fato, sentar em conjunto
e deliberar não sobre como o Estado é, mas como o Estado deveria ser e como um novo Estado deve ser. Então, aqui, pode-se implementar na prática uma ideia que todos os juristas e políticos que pensavam o constitucionalismo em outros contextos anteriores não tinham a oportunidade de desenvolver, que e nós podemos imaginar pessoas antes, né, num reino na Idade Média ou no início da Idade Moderna pensando, nossa, como seria interessante começar do zero, né? Como que seria uma utopia, como que seria pensar um Estado a partir das nossas próprias ideias. E a Revolução Americana permite isso na prática. Não de forma completa, nós não podemos exagerar também. Tá? Muito daquilo que é criado tem muito a ver com as tradições que eles entendiam. Tá? Mas, do ponto de vista da imaginação, existe um panorama aberto para o constitucionalismo. Essa ideia de que, a partir de um documento jurídico-político, você pode criar um novo Estado. E esse novo Estado, ele depende completamente desse documento político-jurídico. Essa é uma ideia nova. Essa é uma ideia radical, porque o novo Estado ele não está fundamentado na tradição, não está fundamentado num passado, não está fundamentado numa história. Ele está fundamentado num documento legal. Essa é uma ideia radicalmente distinta da ideia de leis fundamentais. Percebem aí, né? Então, enquanto leis fundamentais tinham tudo a ver com tradição, com a história, com o passado, agora a ideia de Constituição, ela tem a ver com um panorama plenamente intelectual. Como que esse documento jurídico, político, ele foi pensado, como que ele foi gestado, como que existe uma teoria em torno desse documento. E não necessariamente a partir do que aconteceu de fato no momento em que as pessoas estavam discutindo esse documento. Então, essa é uma novidade muito grande, muito profunda para o pensamento jurídico. Estou vendo que tem uma pergunta aqui, daqui a pouquinho eu vou olhar a pergunta e vou responder. Então, nesse sentido, só para destacar esse ponto, tá? A Revolução Americana é muito importante nesse sentido, porque ela implementa na prática uma possibilidade de criação jurídica de um novo Estado a partir do zero, a partir daquilo que a autoridade constituinte projeta para o futuro, no âmbito do dever ser. Isso não quer dizer que em nenhum outro momento anterior isso tenha acontecido, tá? Mas eu estou usando esse exemplo como fundamental para a reformulação das ideias jurídicas. Essa experiência da Revolução Americana, ela vai ser bastante influente, apesar da França ter a sua própria história, a sua própria tradição e as suas próprias ideias revolucionárias, essa experiência americana vai ser influente na Revolução Francesa, tá? Na ideia de uma nova república sendo fundada a partir desses ideais e não a partir dessa história advinda da monarquia precedente, anterior. Tá? Então, vou dar uma olhada aqui. Não sei se todo mundo está acompanhando aqui, eu vou ler. Tem um comentário aqui que é o seguinte: essa ideia de um Estado fundamentado num documento legal guarda alguma relação direta com a sola escritura enquanto fundamento da Igreja para os protestantes? Essa é uma pergunta complexa, tá? Bem peculiar, porque ela traz uma vertente de discussão da teoria política moderna, do início da modernidade, que eu não abordei aqui, propositalmente porque ela é muito complexa, né? Que é a relação dessa ideia de fundação de uma nova ordem político-social, de novos reinos, a partir da reforma protestante. E de fato, existe uma discussão importante nesse sentido. Quando eu menciono a doutrina das leis fundamentais, aquela discussão sobre soberania, sobre os limites jurídicos do monarca, tudo isso vinha num pano de fundo do que a gente pode dizer assim, a doutrina política, jurídica
que tinha a ver com a tradição católica, mas também com a disputa entre o protestantismo e a reformulação do pensamento católico, né? Tinha tudo a ver com o contexto da reforma, século XVI, das guerras civis religiosas, e com, de fato, a ideia de que os reinos europeus que passavam pela reforma, portanto, rompendo com a ordem religiosa, jurídica, né, mas também religiosa, pré-estabelecida, passavam por uma espécie de refundação. Então, isso está presente também na Revolução Americana. Ela não é uma revolução completamente desprovida de traços conservadores, o que parece um paradoxo, né, do ponto de vista do vocabulário. Revolução conservadora, como assim? Mas os americanos também, muitos, não havia uma unanimidade aqui, mas também pensavam a fundação de uma nova ordem republicana também como um projeto de realização ou de concretização do próprio movimento anterior da reforma. A ideia de agora realmente criar um Estado. Apesar de que, assim, essa discussão é muito complexa e ela é cheia de detalhes. Vejam só. A Constituição cria o poder constitucional ou é gerada por ele? Parece-me uma relação paradoxal. Essa é uma pergunta um pouco mais tradicional, dentro da teoria constitucional e história do constitucionalismo. A pergunta anterior é um pouco mais complexa. Tem um livro muito grande e bem importante sobre isso, Rafael Mateus, né? Eu sugiro se encontrar a discussão ali, do Quentin Skinner, As Fundações do Pensamento Político Moderno. E ali existe uma discussão muito importante sobre revolução, reforma, sobre as relações entre constitucionalismo e reforma protestante. Tá? Então, é uma espécie de ramificação da discussão que agora a gente não vai poder aprofundar, né? Até porque é muito fácil de misturar as coisas aqui, tratar isso de forma detalhada é um pouco complexo. Agora, essa segunda pergunta, ela é um pouco mais tradicional, tá? E a forma como eu abordei a Revolução Americana é justamente para trazer essa ideia de aparência paradoxal. Tá? Por quê? Uma revolução é um elemento factual, concreto. Tá? Então, certo dia, as pessoas pegaram em armas, né, para usar o exemplo da Revolução Americana, e, de fato, expulsaram os representantes, aqueles que representavam a autoridade real, do rei, nas colônias americanas. Então, existe uma dimensão factual na independência. Então, esse é um outro elemento de por que a Revolução Americana é tão importante. Porque, ao mesmo tempo que é uma revolução, é também uma independência. Então, não tem como fazer a revolução sem romper com os laços políticos pré-estabelecidos. Ok? Então, isso é muito relevante. Então, ao mesmo tempo que essa revolução ela tem essa dimensão factual, que é a sua base, ela, portanto, projeta a necessidade de uma reformulação da estrutura jurídica, porque é necessário, portanto, refundar um Estado. Alguns americanos revolucionários possuíam opiniões muito diversas sobre isso. Alguns eram a favor de não formar um novo Estado, de cada Estado pré-existente simplesmente formar uma aliança com os demais Estados e tudo tentar se manter mais ou menos do mesmo jeito que era anteriormente, só que sem os ingleses mandando. Essa era uma via, essa era uma possibilidade. Só que essa via não foi seguida. O que foi seguido foi a união desses estados. Essa união, ela serve como um momento muito importante, porque, diferente de todas as situações dos exemplos anteriores, aí sim existe um momento constituinte. É um momento que é factual, porque ele ocorre, mas esse momento ele se traduz num documento jurídico, que serve como base para ordenação jurídica de um Estado que não tinha pré-existência. Então, ele não tinha uma factualidade antes da sua juridicidade.
Então, nesse momento em que você tem o poder constituinte, que ele surge a partir de um fato. O poder constituinte ele é factual, mas ele possui uma dimensão factual capaz de produzir uma dimensão jurídica. Depois do momento constituinte, a dimensão factual é o Estado existente e a dimensão jurídica é a Constituição. Um Estado constitucional, a sua dimensão factual ela é ordenada e limitada pela dimensão jurídica. É justamente o inverso do momento constituinte. O momento constituinte, tudo é possível, né? O poder não tem limites jurídicos, e essa dimensão factual cria um documento jurídico que é limitado. Então, existe como mencionado aí, uma dimensão de aparente paradoxo na relação entre uma coisa e outra. Vamos olhar aqui. Nessa fundação, podemos encontrar preocupações em proteger o documento. Não tenho certeza se eu entendi a pergunta, mas aqui, da Revolução Americana, existe essa ideia de que a Constituição, enquanto um documento jurídico positivo, não um conjunto mais de tradições, ou um conjunto de leis e precedentes, como era na Inglaterra, tá? A Constituição ela possui uma dimensão positiva, escrita, mas de quase santidade. Tá? Então, existe um paralelo aqui entre a Constituição e as próprias escrituras no pensamento protestante, que é tradicional. Né? A ideia de que o texto ele é sagrado, ele precisa ser preservado, ele precisa ser estudado, e ele é a base para você fazer tudo. Tá? Então, da mesma forma como o pensamento protestante olha para a escritura e diz assim, tudo que eu tenho que agir, eu preciso olhar para a escritura e ver se está correto, se é previsto ali, ou coisa assim. Estou simplificando, óbvio. Né? Mas essa é a dimensão importante para a analogia. No constitucionalismo americano, você vai ter um documento e esse documento vai servir de referência. E se eu quiser responder à pergunta, o que o governo federal americano está fazendo é legítimo? Eu tenho esse documento para olhar e conferir a realidade, conferir o que está no texto. E aí eu faço esse exame. Então, a Constituição, enquanto esse documento, ele vai precisar ser preservado, tá? Por todas as partes envolvidas. E é claro que no momento constituinte, não está claro ainda como que essa Constituição vai ser implementada, como que essa Constituição vai ser garantida, preservada, protegida. Tá? É da discussão dos federalistas, aqueles que defendem a formação deste Estado federado com poderes dessa União. O debate existia entre federalistas e antifederalistas, aqueles que defendiam uma união apenas como uma aliança, uma confederação, não só para explicar o contexto. Então, o debate entre os federalistas, existe a sugestão de que o poder judiciário seja um poder relevante para a salvaguarda da Constituição. Tá? Então, vocês olharem os artigos federalistas, ali existe uma discussão modesta sobre a relação entre os poderes, sobre a harmonia entre os poderes, sobre poder executivo, legislativo e judiciário, e como que cada um deles, não somente o judiciário, mas cada um deles tinha um papel na preservação, na implementação, na defesa da Constituição, mas o judiciário tinha um papel especial, né, por conta das suas características específicas de independência. Muito bem, já me alonguei bastante aqui nessa discussão, né? É importante, só para ir concluindo, então, essa discussão, é que a Revolução Americana é muito rica, muito complexa. E eu mencionei que ela serve de precedente para a Revolução Francesa também. Porque a Revolução Francesa ela vai trazer um aprofundamento da doutrina constitucional. Assim como na Revolução Americana, que junta a ruptura da ordem com a formação de um novo Estado baseado em princípios republicanos, e vamos voltar aqui à origem dessa palavra, tá? Republicano, né? A res publica, significa que o domínio público não é o domínio particular de ninguém. Não há ninguém que mande de forma desmedida e arbitrária. Tá?
Então, não é um império, não é o domínio de uma pessoa sobre outras pessoas, mas é uma ordem impessoal. Então, a república aqui, ela precisa ser, então, uma ordem jurídico, política, social, organizada a partir de leis, a partir de uma constituição, no sentido moderno. Tá? E aí, vejam, é depois da Revolução Francesa, com a implementação de uma república, que vão surgir uma série de constituições. Né? A história francesa também, não tão diferente da história brasileira, tem várias constituições. A gente também é bastante familiarizado com essa história, de que podem haver diferentes constituições, diferentes regimes constitucionais. E é a partir da experiência francesa e depois também nas experiências próprias de cada país que vai seguir o constitucionalismo, como o Brasil, que vão surgir doutrinas constitucionais em cada país, acerca de como que em cada país, em cada situação política, o regime constitucional funciona, quais são os seus limites, o que há de difícil implementação e principalmente como que a Constituição se relaciona com as demais leis. Só para mencionar um último ponto sobre a Revolução Americana, tem um importante revolucionário americano que também tem influência na Revolução Francesa, que é Thomas Paine, que é um desses republicanos, essa ideia de pensar uma revolução, de fundação de uma república, defesa da liberdade. Ele tem uma frase que é muito marcante e muito influente do pensamento constitucional, que é a ideia de que a Constituição que os americanos se referem é totalmente diferente das leis fundamentais entendidas pelos ingleses ou pelos antigos regimes europeus. Ele estabelece muito claramente essa distinção. Ele diz o seguinte: a Constituição, que a gente quer dizer agora, a Constituição não é um ato do governo. Percebam bem essa frase, até porque no inglês act é tanto ato de agir, ação, como também lei. Então, veja, a Constituição não é um ato do governo, não é o governo que faz a Constituição. Diferente da tradição inglesa constitucionalista, que é mais próximo daquela ideia de leis fundamentais, em que a Constituição é formada por uma longa tradição, mas essa tradição é formada também por ato do governo, por como o governo se relaciona com a sociedade. Então, Thomas Paine vai estabelecer claramente um contraste. Ele vai dizer assim: a Constituição não é um ato do governo, ela é um ato do povo. Ela é um ato do povo que institui um governo. Então, vejam só, existe no discurso constitucional moderno, diferente de tudo que vinha antes, uma ideia de que existe o povo como uma dimensão política anterior ao governo. Isso não é completamente estranho à tradição republicana, tá? Porque os romanos eles também traziam no seu discurso um pouco desse elemento, mas isso é concretizado na Idade Moderna, como discurso jurídico aperfeiçoado. Então aqui nós temos a ideia de que o povo é uma coisa pré-existente, constitui para si mesmo um novo governo. Ao constituir para si esse novo governo, o povo manda no governo e esse mandato se expressa através da Constituição. Então, a Constituição é como se fosse um comando do povo sobre os seus governantes. Estabelece uma relação de hierarquia, inclusive, entre os governados e os governantes. Não mais os governantes estão acima dos governados, mas o contrário. O povo, ele manda nos governantes. E a Constituição é um instrumento desse comando. Então, isso vai trazendo uma dinâmica completamente nova para o constitucionalismo moderno. Uma dinâmica de que existe uma hierarquia entre a Constituição enquanto um comando jurídico, uma lei nesse sentido, porque ela precisa ser de cumprimento obrigatório, ela possui uma coercibilidade. Então, a ideia da lei como um comando, mas um comando superior. Superior, inclusive, às demais leis, porque as demais leis elas são feitas em conjunto com o governo, né, naquilo que é a sua expressão, o legislativo. Então, como você não pode ter comandos contraditórios, né, o comando superior é a Constituição.
Os comandos inferiores são as leis. Então, as leis estariam subordinadas à Constituição. Então, essa nova dinâmica é que vai ser a base da doutrina constitucional moderna, que é diferente do passado, dos elementos do passado. Vou voltar aqui a ler as perguntas. Então, a Constituição é criada para a manutenção do poder constitucional? Essa é uma ótima pergunta. Tá? E essa é uma pergunta que traz uma discussão muito profunda sobre teoria política e teoria constitucional, que é a seguinte, e essa é uma discussão que existe tanto na Revolução Americana como na Revolução Francesa. Tá? Um momento de revolução é um momento de poder factual absoluto. Não existe na doutrina jurídica da época, que é decorrente do pensamento do justnaturalismo, tá? Limites positivos para o que um governo revolucionário pode fazer, certo? Então, por exemplo, quando se instaura um novo regime revolucionário, esse regime não está, obviamente, submetido às leis anteriores, certo? Ele não está submetido às leis anteriores, então ele está submetido a quê? Do ponto de vista mais geral, considera-se que ele estaria submetido ao direito natural, porque é o direito natural que legitima a revolução, que diz que a revolução é justa, entende? Esse é um ponto importante. Só que o regime revolucionário ele não estaria submetido a nada além da sua própria compreensão do que é justo, do direito natural. Não estaria submetido, inclusive, aos seus próprios ditames, porque um poder revolucionário ele pode estabelecer uma lei e no dia seguinte ele não está mais submetido a essa lei, porque ele continua tão revolucionário como ontem. Isso também faz parte de uma dinâmica tradicional. Até as ditaduras usam essa roupagem de revolução para justificar os seus atos, justamente para não obedecer os seus próprios comandos, como no caso da nossa ditadura militar, usava esse discurso de revolução justamente para isso. Mas destacando aqui o seguinte, tá? Que um governo revolucionário ele é ilimitado do ponto de vista jurídico positivo. O governo revolucionário ele precisa, no entanto, deixar de existir para concretizar a revolução. Percebem? Não tem como existir ao mesmo tempo um regime revolucionário e uma constituição liberal, fazendo um parênteses aqui, tá? Pensando no constitucionalismo no sentido liberal que a gente tem. Não tem como ter um governo revolucionário e uma constituição limitada ao mesmo tempo. Tá? Então, a dinâmica criada pelo constitucionalismo moderno é a seguinte: uma revolução cria a factualidade necessária para se criar uma Constituição. A partir do momento que a Constituição existe, a Constituição encerra a revolução. E depois da revolução, o que existe? O governo constitucional, não mais o governo revolucionário. Tá? Então, o governo constitucional é um regime político limitado. Limitado pelo quê? Limitado pela Constituição. Então, esse é o processo em que a Constituição ela é criada, de fato, para manter o poder constitucional, mas para encerrar a revolução. Então, existe essa dinâmica. Vamos ver aqui. Najib, deixa eu fazer alguns comentários. Isso. E aí, ó, pessoal, vão escrevendo as perguntas de vocês e a gente vai fazendo esse diálogo mais geral aqui, tá? Eu queria fazer algumas observações e a gente vai fazendo um bate-papo aqui, né? Vamos trocando algumas ideias. Primeiro, voltando ao começo da sua exposição, Najib, que eu achei muito rica e se apresentou vários pontos interessantes, eu lembrei de uma aula que eu tive uma vez com o nosso querido Antônio Espanha, em que ele falava sobre Constituição pré-moderna, né? Explicando essa ideia dos sentidos da palavra Constituição no mundo pré-moderno, no mundo ainda medieval e no início da modernidade em alguma medida. E uma das coisas que eu achei mais interessante ele explicando é que a ideia de Constituição nesses contextos tem relação com uma concepção
ontológica e, se a gente for fazer aqui uma metáfora, biológica do termo, ou seja, o que constitui uma pessoa? Os braços, as pernas, o tronco, a cabeça, né? Então, essa ideia de que a constituição é sempre algo prévio, né? É algo que não é fundado na vontade, mas, na verdade, é algo que está submetido a uma essência inaugural do ente, né? Então, acho que isso é um ponto bem interessante e que aproxima também essa ideia de constituição pré-moderna, a própria ideia de Estado pré-moderno também, que não é o Estado que nós conhecemos. Porque se nós pegarmos a ideia de Estado pré-moderno, a gente tem lá duas origens, digamos, filológicas da palavra. Uma delas é status, né, da Roma, latina, mas tem também a versão grega que é stasis, que eu acho interessante porque a stasis grega significa equilíbrio, né? E status é o status das coisas, como as coisas efetivamente estão. Por isso que eu gosto de brincar que o estado pré-moderno, ele não é um substantivo, mas ele é uma espécie de verbo, né? Ou seja, como tem estado, como você tem estado. Então, é meio que uma justificação das coisas como elas estão, né? É uma contextualização ontológica e não deontológica, como você mesmo apresentou, né? Não há um elemento de voluntarismo incluído nessa concepção. Então, isso eu acho bem interessante, tanto para pensar a ideia de constituição como um elemento biológico, literalmente constitutivo, né? Quanto à ideia de Estado. Aliás, aqui um rápido parênteses, para quem gosta de jogar RPG ou outros jogos nesse sentido, tem lá os personagens, tem que pôr constituição neles, né? Uma das características é justamente a constituição física do indivíduo, né? Então, esse sentido biológico está muito mais preso à concepção pré-moderna, que eu acho interessante pensar. E uma outra questão, e aí eu queria ouvir um pouquinho mais de você. Eu gosto muito de uma sistematização, por mais complicado que seja todas as sistematizações, nós sabemos, né? Mas é uma sistematização de um grande historiador das constituições italiano, que é o Maurizio Fioravanti, né? O Maurizio Fioravanti, ele fala que no processo de formação do constitucionalismo, nós conseguimos encontrar aí 3 diferentes modelos constitucionais, né? O primeiro desses modelos é o que ele chama de modelo historicista, em que a Constituição ou o constitucionalismo articula um discurso sobre o passado que legitima o presente. Eu acho que o grande exemplo aqui é o constitucionalismo inglês, né? Por isso que até a Hannah Arendt fala muito bem que a ideia da revolução inglesa é uma revolução no sentido antigo do termo, ou seja, de retornar a um ponto originário, né? Então, essa constituição historicista é uma espécie de resgate de um passado para inovar na ordem, mas com um discurso de que, na verdade, você está restaurando um passado, né? Que dá essa ideia que você falou de uma revolução conservadora ou uma revolução restauradora, que eu acho um ponto interessante. O segundo modelo que ele trata é o modelo individualista, ou seja, a Constituição, o constitucionalismo articula um discurso em prol dos direitos individuais, né? Então, a discussão sobre os direitos fundamentais, os direitos naturais, e está muito presa também uma concepção da valorização do princípio da igualdade que é desenvolvido tanto no jusracionalismo e que vai ganhar o seu ápice na Revolução Francesa, quando ocorre aí a abolição dos privilégios feudais e quando a Assembleia Nacional Constituinte impõe a premissa de um voto, uma pessoa, um voto, né? Então, essa ideia de um modelo individualista constitucional também a gente poderia ver, por exemplo, na França. E há um terceiro modelo que o Fioravanti destaca, que é o modelo estatualista ou estatalista, né? Que é um constitucionalismo que articula um discurso com a fundação de um Estado. E aí a gente teria 2 exemplos interessantes para se pensar, que é tanto os Estados Unidos, né? A Constituição americana constitui o Estado dos Estados Unidos, né? Então, ela é um argumento constitucionalista que se articula na criação de uma nova ordem política, quanto no caso da Alemanha de Bismarck também, em que o constitucionalismo está ali para criar o Estado alemão. A gente poderia falar isso também, talvez, na Itália, entre outras questões. Sabendo que esses 3 modelos, eles, na verdade, são compartilhados, né? Ninguém é integralmente individualista ou integralmente historicista. A gente pode falar que a Inglaterra é historicista e individualista, que os Estados Unidos é individualista e estatalista, que a Alemanha é estatalista e historicista. Enfim, então você tem toda uma complexidade, né? A França seria estatalista e individualista. Então você tem essa conexão entre os vários mecanismos, as várias interpretações dos modelos
constitucionais. Eu queria, dentro desse mapa mental de modelos, perguntar para você se a gente consegue utilizá-lo para interpretar os movimentos constitucionais latino-americanos, né, que vão também se ocupar no início do século XIX. Né? A gente estuda muito a formação do constitucionalismo na Europa e mesmo nos Estados Unidos, mas na mesma época está rolando um bando de movimentos constitucionais na América Latina e no Caribe e na América Central. A gente conhece o caso do Haiti, que talvez seja um dos mais interessantes casos, mas no Brasil, em 1824, antes da Assembleia de 23, enfim. Como você enxerga esses modelos e a sua interpretação para o fenômeno latino-americano? Essa seria uma primeira questão. Muito bem. Vou retomar um ponto que você mencionou. Primeiro, essa ideia de uma constituição no sentido anterior. Tá? De fato, essa ideia de constituição num sentido biológico, da construção da vida, é fundamental, é essencial do pensamento político antigo, principalmente do pensamento jurídico medieval, que traz a ideia do corpo do reino, né? Em que cada parte ela realiza uma função, né? A cabeça faz uma coisa, os braços fazem outra, e assim por diante. No entanto, ela nunca cessa, né? Essa percepção, ela nunca se encerra completamente. Se a gente lê um autor que é considerado fundamentalmente moderno, como Thomas Hobbes, Thomas Hobbes usa a palavra Constituição muito mais nesse sentido, como a Constituição do Estado. O Estado é um ente, né, que é constituído, né, quase que do ponto de vista físico também do ponto de vista jurídico. Tá? Então, essa é uma dimensão que nunca se encerra, nunca sai de discussão esse vocabulário. Por isso que eu destaco, né, o constitucionalismo ele tem essa multiplicidade de sentidos no uso das palavras, que é fatal, porque é muito fácil de gerar confusão, muito fácil de gerar misturas, muito fácil de gerar histórias quase que mitológicas, né, como eu tinha mencionado. E você também traz a ideia dessas palavras de status, né, Estado, também é fundamental a ideia de que o constitucionalismo ele depende desse vocabulário que designa Estado. Inclusive, essa ideia de Constituição nos romanos está muito associada à ideia de um Estado, status livre, né? Um status libertar. É uma espécie de condição jurídica específica daqueles que são livres. E qual que é a diferença? Qual que é o contraste? Qual que é a oposição? Quem que não é livre, por definição? Né? Aquele que está no status jurídico de escravo. Né? Então, aquele que o Estado livre é aquele que não é governado como se governa uma casa, uma relação de servidão, de escravidão. Né? Então, por exemplo, o senhor de escravos, aquele que tem o escravo, ele governa o escravo de forma plenamente arbitrária. O escravo ele tem que fazer tudo aquilo que ele for ordenado sob pena de uma punição, e a punição também pode ser plenamente arbitrária. Então, o governo arbitrário é o governo particular de uma pessoa sobre a outra. O governo não arbitrário, um governo livre, é aquele que todos os envolvidos são livres, não são escravos. Então, será uma forma de governo que não pode ser arbitrária. Não sendo arbitrária, ela precisa ser baseada nas leis e na tradição e na ordem jurídica pré-existente. Então, por isso que eu destaquei essa conexão entre republicanismo mais antigo, mais tradicional, com a formação do constitucionalismo moderno, que é bastante importante. Isso traz uma coisa que é muito relevante, que é essa classificação. O Fioravanti faz uma espécie de tipos ideais do constitucionalismo, né? Ou 3 vertentes que a gente pode utilizar para entender. Eu estou mexendo aqui no áudio. 3 vertentes que a gente pode entender o fenômeno do constitucionalismo.
Isso é uma abordagem típica de alguém que vai pensar a história do constitucionalismo, tentar criar categorias diferentes, tentar criar uma espécie de organização da história. Não é a abordagem que eu acho mais, que eu tenho mais interesse, essa ideia de criar classificações, criar padrões, né? Mas ela pode ser bastante útil quando a gente quer organizar esses elementos. Por que eu digo isso? Porque, como já diria Weber, né, que criou essa ideia de tipos ideais, a realidade, é uma frase muito bonita, a realidade é infinitamente diversa e complexa. O que isso significa? Né? Que, na prática, a história é muito mais complicada do que a gente consegue entender. Por isso, a gente precisa de uma bengala, né, de instrumentos para nos ajudar a explorar essa realidade. Os conceitos científicos, né? E aí a gente vai criar essas categorias. E você está com um ponto que é muito útil, quer dizer, usar essas categorias para explicar o nosso momento constitucional, a formação do nosso constitucionalismo e a do constitucionalismo latino-americano. E aqui nós temos um ponto fundamental, que é o seguinte: diferente dos Estados europeus, os Estados do Novo Mundo, eles estão rompendo o seu vínculo colonial. Então existe um processo de emancipação. Emancipação num sentido factual, quer dizer, romper as ligações com outro ente político. Então existe a necessidade de formação de novos entes políticos. Então existe um sentido constitucional que não é só do sentido de constituição moderna. Existe um sentido constitucional naquele sentido que você mencionou, de formação mesmo de um Estado, de formação quase que biológica, de uma nova ordem política. Tá? E também o rompimento da relação colonial traz a emancipação num sentido metafísico também, no sentido, inclusive, que é estabelecido pelo iluminismo, né? No sentido kantiano. A ideia de emancipação é sair da minoridade e encontrar uma maioridade no sentido de ser capaz de usar a razão e pensar por si mesmo. Pensar por si mesmo significa não ter que seguir as ordens dos outros, mas seguir as ordens de si mesmo como seguindo leis universais. Sapere aude. E não ordens arbitrárias, aleatórias, mas ordens plenamente racionais. Por isso também jurídicas e morais. Então, existe um sentido de emancipação de ser capaz de dar leis a si mesmo. E cada Estado que estava se fundando, cada república que estava se fundando, à exceção nossa, que não era uma república, né? Mas era uma república também, né, nesse sentido, cada Estado que estava se fundando precisava demonstrar para o mundo das luzes, o mundo civilizado, e para si mesmo, que é capaz de dar leis a si mesmo. Por isso, o processo de constitucionalização do Estado é extremamente importante para a formação da identidade nacional, para a formação de um Estado nacional que é distinto dos demais Estados vizinhos, inclusive. Né? Qual que é a diferença entre Uruguai, Paraguai e Argentina? É tudo argentino, vamos falar assim de forma bem brincadeira, assim, bem ignorante. Todos frutos de uma mesma raiz histórica. O que os diferencia? Cada um, a partir do seu momento de independência, vai fundar uma república para si e vai consolidar, vai reafirmar essa independência, essa dimensão factual, com uma dimensão jurídica. Cada um vai fundar uma constituição para si, cada um vai fundar um Estado nacional para si. Então, diferente dos Estados europeus, pelo menos de alguns, né, como a França, ou mesmo a Inglaterra, que a gente pode dizer que a formação de um Estado moderno já vinha se concretizando, se formando muito antes, e a constitucionalização foi uma espécie de readequação jurídica dessas instituições que já existiam a uma nova forma de funcionar. Na América Latina, nós temos a formação de novos estados nacionais, em que, ao mesmo tempo que se formavam enquanto estados, se formavam enquanto regimes constitucionais. Tá? Então, se constitucionalizar era a mesma coisa também que formar o seu estado nacional. Inclusive, num contexto de
limitação factual do Estado, quer dizer, um Estado que tinha dificuldade de governar o seu próprio interior e assim por diante, né? Uhum. Então, nesse sentido, o processo de descolonização e de emancipação é fundamental. E aí, o exemplo mais excelente, né, o exemplo por excelência é a Revolução do Haiti, que é um processo de descolonização, de emancipação, que traz esse rompimento de uma relação de escravidão, de uma relação servil, e que se concretiza e se pensa como uma formação de uma ordem agora livre, e para ser uma ordem livre precisa ser uma ordem constitucional. Então essa vertente republicana é importante, essa ideia de que a Constituição ela vai ser a garantia da liberdade que foi conquistada pela Revolução, pela emancipação, pela independência. E esse é um pensamento que serve de exemplo para toda a América Latina. Essa ideia da Constituição como uma carta de emancipação, Uhum. uma garantia da liberdade conquistada pelo processo de independência, pelo processo de emancipação. E o segundo ponto forte é que esses estados latino-americanos, eles não existiam como estados antes, e enquanto colônias, eles possuíam regimes e instituições públicas relativamente frágeis. O Tá. que significa dizer que esses estados eles estão se formando do ponto de vista nacional, quer dizer, formando fronteiras, formando relações diplomáticas. Então, os estados estão se formando nesse sentido, mas também no sentido administrativo, burocrático. Eles estão se formando internamente, né? É, Ao mesmo tempo que estão se constitucionalizando. Esse essa, processo. essa era a minha terceira pergunta. Qual que é a relação do movimento histórico da afirmação do constitucionalismo com o surgimento da ciência do direito público? Isso. Essa é uma pergunta que vai abrir dois ramos diferentes, né? Um é a formação de uma ciência do direito público como pensada a partir do, da, da discussão jurídica que surge a partir da tentativa de implementação de regimes constitucionais, né? Então, nos Estados Unidos vai surgir um conjunto de respostas, né, que vai criar os precedentes do judicial review, né, do papel do judiciário na manutenção da Constituição, caso a caso. Na França, isso vai estruturar, né, a partir de órgãos especializados como o Conselho de Estado, que vai servir de um laboratório teórico e prático acerca de soluções jurídicas e políticas de problemas de ordem constitucional, de ordem pública, né? Vai surgir uma doutrina, né, do direito constitucional nos estados centrais da Alemanha e da Europa, como a Alemanha e a Itália, né? Estados que se formaram no século XIX, mas já possuíam precedentes numa tradição jurídica própria. Então, ali vai surgir outras ramificações, né, da chamada ciência do direito público. E no Brasil também, o Brasil também vai criar doutrinas próprias, tentativas de soluções próprias, vai ter um Conselho de Estado, vai ter as suas discussões constitucionais próprias. Cada estado, cada país vai criar as suas tradições próprias, né? Lembrando que essa ideia de Constituição, ela está muito associada à ideia de afirmação nacional, né? O que diferencia cada estado um do outro é também o seu regime constitucional, apesar do constitucionalismo enquanto movimento ser um movimento internacional, né? Muitos estados passam por esse processo de constitucionalização, mas cada um passa afirmando a sua própria nacionalidade, Uhum. né? Ainda que o Então, assim, racionalismo carregue esse elemento universalista, né, de que seria eventualmente até possível uma constituição única para o mundo, né? isso. Então, existem consequências mais universais e mais abstratas do pensamento constitucionalista. A vertente kantiana, ela é Uhum. que mais claramente enfatiza isso, né? Então, quando a gente lê a paz perpétua, quando a gente lê a discussão sobre república em Kant, nós temos exatamente essa ideia de que a república ela pode ser um governo universal. Todos os povos da Terra
podem se unir, inclusive, no mesmo governo que daria tudo certo, né? É Seria globalismo que chama isso aí. seria possível imaginar isso. E, claro, isso serve de um antecedente importante para a União Europeia, para órgãos internacionais, né? Como um precedente teórico. Mas parte da ideia de que é o seguinte, que toda pessoa esclarecida vai chegar nas mesmas conclusões racionais. Imperativo categórico. É, então, todos os povos, se cada povo for realmente livre, ele vai estabelecer para si, Kant afirma, um governo constitucional. Porque um povo esclarecido e livre não vai estabelecer para si um governo de servidão. Né? Então, ele vai estabelecer para si um governo constitucional, que é um regime republicano. Republicano ainda que o governante seja um monarca. Né? O republicanismo nesse sentido mais Sim. fundamental, que não tem a ver com forma de governo, república. Né? Então, e aí, claro, a forma republicana é a mesma coisa que forma constitucional. E aí tem esse sentido abstrato. E aí pode-se pensar numa ciência do direito público universal. Só que essa tendência que vinha do iluminismo, que foi construída a partir do jus racionalismo e o jus naturalismo, então nós temos uma espécie de escadinha, né? Primeiro nós temos o jus naturalismo e o jus racionalismo do século XVII, XVIII servindo de base para essa ideia de um constitucionalismo universal. Ela vai perder força num sentido concreto, porque cada estado vai reforçar, do século XIX é um século de nacionalismos, né? Romantismos, né? Isso. Então, a tendência vai ser a criação de tradições constitucionais nacionais, do século XIX para o século XX. Uhum, Né? uhum. Então, cada estado formando a sua própria doutrina constitucional, olhando para os outros estados de uma forma comparativa, de uma forma em que existe um diálogo constitucional internacional entre os juristas, entre os políticos, entre as pessoas que discutem a teoria constitucional, só que cada um dizendo que está criando uma doutrina constitucional à sua maneira. Né? Eu acho que até a primeira metade do século XX, a gente consegue identificar isso claramente. Vários juristas que a gente estuda, eles leem os autores estrangeiros e dizem assim, eu entendo o que está acontecendo na Itália, eu entendo o que está acontecendo na Alemanha, mas eu estou aqui propondo no Brasil uma forma brasileira da nossa relação com a Constituição, do nosso direito público. Então, essas duas coisas estão bastante associadas. A segunda metade do século XX, o pós-guerra, traz um revival dessa ideia de um constitucionalismo universal, né? Essa ideia de um constitucionalismo que reata a sua Junto com a relação, Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Tá intimamente conectado. reata a sua conexão com a Revolução Francesa, com as declarações de direitos do homem, do cidadão, com a declaração, através da Declaração dos Direitos Humanos. Então, é a ideia de que você pode ter organizações de Estado que são típicas, ou melhor, que são particulares de cada país. No entanto, todos os países compartilham os mesmos fundamentos metajurídicos, né, os fundamentos básicos dos direitos humanos. Então, nesse sentido, existe uma aliança entre o pensamento, o desenvolvimento de direitos humanos e direito constitucional. Cada estado tem a sua própria doutrina constitucional naquilo que existe de particularidades de cada um dos seus regimes, de cada historicidade própria, né? E ao mesmo tempo esses estados todos compartilhariam de uma doutrina constitucional comum no que tange aos direitos individuais, direitos humanos, né? Isso eu não vejo tanto como uma realidade histórica, mas como parte da militância do campo, Uhum. do constitucionalismo. Por isso que eu mencionei no começo. Tá? O constitucionalismo ele não é somente um objeto histórico que existiu no passado, mas sempre que existiu o constitucionalismo, portanto delimitável, né? Mas sempre que existiu o constitucionalismo, faz parte de ser um constitucionalista meio que inventar a sua própria história para tentar concretizar a Constituição, concretizar esse pensamento constitucional. O constitucionalismo é uma espécie de instrumentalização jurídica do debate político, né?
E o que eu acho muito interessante nesse ponto específico é que é dentro de um debate constitucional, posto que se dá em sede da Assembleia Nacional Constituinte Francesa, que surge a distinção entre esquerda e direita, né? Como aquele contexto, uma distinção acerca do papel do rei nessa nova res pública monárquica, né? Se ele teria ou não o poder de vetar algumas decisões da Assembleia, se a soberania seria compósita ou única e assim por diante. Então, é interessante porque é um debate eminentemente político sobre o poder do monarca, mas que se instrumentaliza num linguajar jurídico, né, e estabelece aí uma série de questões interessantes. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas e nos comentários do pessoal, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou começar aqui. O Júlio César Veloso, abraço, Júlio, professor lá do Mackenzie de História do Direito, faz um comentário, né? Interessante pensar que há, na virada do 18 para o 19, uma dimensão popular da ideia de constituição, uma disseminação. Ele aparece na boca e nas expectativas de trabalhadores, pessoas escravizadas, pelo menos no espaço do Atlântico. É legal, Júlio, depois faça um comentário para a gente aí. O Júlio vai participar do nosso curso mais adiante, acho que vai poder falar sobre isso. Mas não só no espaço Atlântico, né? Eu lembrei aqui do cartismo na Inglaterra, enfim, existe uma série de movimentos de trabalhadores, né, que, enfim, reivindicam argumentos constitucionais para uma série de questões. O Bruno pergunta aqui para você, Najib, qual a influência do movimento anarquista no final do século XIX, início do século XX nas constituições? Ixi, perguntona tensa pra você, hein? Se vira aí nos 30, cara. Habilita a tua voz. Pronto. E... Agora está funcionando, né? Olha, e antes também tinha uma pergunta sobre a Revolução Cubana, né? eu não vi, do Rodrigo Souza. Boa. Tem algumas perguntas assim, né, como essa do anarquismo, são particularmente difíceis, porque é relativamente fácil fazer sentido a discussão que a gente está tratando agora numa perspectiva liberal, de democracia liberal. Então, esse constitucionalismo jurídico, de Estado de Direito, tá? Ele é muito dependente de certos pressupostos de liberalismo. Exato. Que é a grande marca do pensamento moderno, na verdade, né? A frente ou atrás é sempre, por exemplo, o socialismo ou o comunismo puxa o liberalismo para frente, o reacionarismo puxa o liberalismo para trás, né? Mas usa ele como parâmetro, né? Isso, por si só, isso já é um debate interessante, uma controvérsia interessante. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: essa narrativa que eu usei para explicar o constitucionalismo, os diferentes sentidos da palavra Constituição, ela é uma narrativa que ela é muito redondinha, ela faz muito sentido quando a gente pensa na perspectiva liberal. A gente não precisa pensar na perspectiva liberal, né? Ninguém é obrigado, e eu não estou defendendo o liberalismo aqui, inclusive. Eu estou usando como forma de explicar de uma forma muito coerente essa ideia, né, de formação do constitucionalismo. No entanto, e por isso que eu uso esse alarme, né, quando a gente se distancia de uma defesa do liberalismo, também fica a discussão fica muito mais complexa, tá? Porque eu mencionei para você, por exemplo, aquela ideia de que uma revolução ela seria incompatível com um regime constitucional se a revolução continuar. Então, assim, isso vocês podem ler, eu tinha mencionado antes, né? Tem esse livrinho aqui, Soberania e Constituição, Gilberto Bercovitch. Ele explica claramente essa concepção de que a Constituição, como ela é pensada no molde francês, nos moldes americanos, no molde europeu, ela, do século XIX, né, 18 para 19, ela é vista como o documento jurídico que dá encerramento ao processo revolucionário e que nos transporta da ordem da revolução para a ordem de um regime não revolucionário, de um regime estável, de um regime liberal. No entanto, essa perspectiva ela não é única. A gente pode pensar, por exemplo, muitos autores da época, tanto da Revolução Americana quanto da Revolução Francesa, pensavam em alternativas que não tinham a ver com isso.
tinham a ver com outros tipos de questões, como como organizar um regime revolucionário pleno, constitucionalmente. Isso era uma pergunta que não encontrou resposta dentro do liberalismo, mas encontrou resposta em outros tipos de pensamento de uma democracia radical, por exemplo. Rousseau, por exemplo, ele pensa na ideia de uma constituição um pouco mais no sentido de buscar implementar um regime democrático pleno, em que o soberano ele vai se manter soberano. Ele não vai ser um órgão abaixo de outra coisa, um documento jurídico ou coisa assim, né? Isso fica claro, por exemplo, no Thomas Jefferson. Thomas Jefferson sugere que a Constituição americana ela seja feita, mas seja necessariamente revista periodicamente, porque senão as pessoas do futuro, Jefferson pensa, elas não seriam plenamente livres, porque elas estariam numa relação de servidão, de submissão às pessoas do passado. Essa dinâmica, né, é muito diferente. Não é estritamente liberal. A ideia de que você poderia reformular a ordem constitucional sempre e não estar submetido sempre a uma Constituição, né? Então, outras formas de pensamento revolucionário vão se relacionar com o constitucionalismo de uma maneira diferente. Então, as revoluções, a partir de uma ideia de socialismo, por exemplo, elas trazem uma perspectiva muito distinta. Porque se no liberalismo, que inaugura o regime representativo limitado do século XIX, pensando, por exemplo, o regime constitucional que se estabeleceu depois do final da Revolução, da Revolução Francesa, né? Se ser constitucional significa preservar a ordem estabelecida, ao mesmo tempo que que se preservam direitos individuais conquistados pela Revolução. Então, a Revolução é vista como uma espécie, o regime constitucional é visto como um regime equilibrado, um regime de conservação de direitos conquistados. No pensamento socialista, a Constituição ela tem um outro papel. Ela tem um papel de organizar a ordem política e social para uma progressão histórica, né? Para a gente, a partir desse regime, chegar em uma outra coisa, né? Então, ela é pensada projetando-se para uma transformação do futuro, que é muito diferente desse regime constitucional tradicional que a gente vê, né? Então, eu quero destacar aqui que depois do século XIX, o constitucionalismo ele vai ser muito diverso, né? Sim. Será que é possível se falar em Constituição na União Soviética? Quem identifica o pensamento constitucionalista como necessariamente associado a essa vertente liberal vai achar que é uma bobagem. Quer dizer, é impossível pensar em Constituição no regime soviético. Mas isso não necessariamente a gente precisa estar preso a essa perspectiva. Você pode pensar no que era a Constituição nesse sentido até mais tradicional, que a gente tinha mencionado antes, né? Como o Estado se constitui. Sim. Né? Não, lembrando que um dos grandes temas de pesquisa hoje por parte dos constitucionalistas contemporâneos é o tal do constitucionalismo autoritário, né? Que em si já remeteria uma discussão contraditória, né? E que era muito bem resolvida, não havia nenhum conflito entre constitucionalismo e autoritarismo. Se você lê o Francisco Campos, por exemplo, né? Se você lê a ideia de democracia autoritária, que para nós hoje é uma expressão bizarra, mas era muito bem enquadrada dentro dos pontos em que eles estavam discutindo. Isso, tanto que a nossa experiência da ditadura militar, ela traz muito esse discurso de uma espécie de... Parece, se a gente se atém à vertente liberal, parece uma confusão de conceitos, mas é uma mistura proposital entre a ideia de uma ordem estabelecida, então tem um regime factual, o governo que existe, mas existe uma revolução que estaria continuando e essa revolução permite, inclusive, que esse governo
não cumpra aquilo que ele mesmo determinou, né? Então, de fato, essa ideia de uma continuidade do poder constituinte, uma continuidade do poder revolucionário, isso vai aparecer em diferentes regimes, tá? Então, é muito mais complexo do que essa narrativa do século XIX. Mas a gente precisa primeiro dessa narrativa do século XIX para entender como que a coisa se complexifica, né? Muito bem. Eu queria deixar registrado aqui o comentário do professor Cássio Casagrande, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, que, por sinal, faz ótimas colunas no Jota, acompanha as colunas dele sobre história do direito dos Estados Unidos. O Cássio fala assim, ó, sobre esse ponto é interessante lembrar a frase de Hannah Arendt de que o constitucionalismo é necessariamente contra-revolucionário. E aí eu queria também adicionar uma pergunta aqui, que tanto o Rafael Mateus quanto o meu querido monitor Gabriel Lemke de Paula faz. Na verdade, são 3 perguntas, mas a gente vai tentar fazer de uma forma mais geral aqui. Se dá para fazer alguma relação, Najib, entre constitucionalismo e filosofia da história. Parece-me que no século XIX isso fica bastante evidente, né? Parece que a deontologia constitucional seria uma das forças motrizes que faria a história mover para frente, né? Parece que é uma ideia nesse sentido. E eu queria perguntar para você também como é que você trabalha ou como você vê as classificações desses filósofos, como o Loewenstein e o Habermas, com relação à Constituição. Olha, vou tentar comentar esses pontos. Primeiro, no sentido de filosofia da história, tá? Tem um livro super relevante sobre isso, que chama, eu estava até olhando na estante procurando, chama Crítica e Crise, de Koselleck, né? Crítica e Crise, né? Esse livro traz a ideia de que os movimentos revolucionários, que vão justamente servir de base para o constitucionalismo moderno, né? Eles, antes de praticar a revolução, eles já pensavam teoricamente, né, a própria filosofia da história que levaria e justificaria a revolução. É um argumento histórico-filosófico também, que é controverso, ele não é incontroverso, não é todo mundo que concorda com a sua leitura, mas ele traz uma narrativa que é muito interessante, que é justamente essa ideia de que havia um movimento intelectual que pensava a filosofia da história, que pensava o rumo da história como uma saída dos regimes tirânicos, de subserviência, de restrição da liberdade, e por isso também a gente vê uma caracterização muito negativa da Idade Média, uma Idade das Trevas, né, para uma emancipação. E essa trajetória da história, que vai das trevas às luzes, na formação do iluminismo, ela é uma trajetória que ela é como se fosse um rio corrente, ela é um fenômeno natural, é aquilo que a humanidade deve fazer, ela deve sair das trevas para ir para as luzes, e esse rio, ele tem um fluxo, que é o fluxo da história, e que podem existir algumas barreiras. Fichte, um autor também que vai usar essa metáfora que é muito rica, que é o seguinte: os reis, os governantes europeus, se eles defendendo o absolutismo, eles fariam uma espécie de barreira, né, no rio da história. E essa barreira, ela iria formando uma represa, uma tentativa de conter o rio, né, esse fluxo da história. E o que iria acontecer, né? Se eles insistissem nessa barreira, se eles insistissem na defesa do absolutismo, o que vai acontecer uma hora, inevitavelmente? Essa barreira vai estourar de forma violenta. E aí ocorrem as revoluções que vão dar fim ao absolutismo para levar a humanidade no seu fluxo natural da história. Então aqui nós não estamos falando de história de verdade, nós estamos falando de uma filosofia da história, do que eles pensavam, né, acerca de qual que é o sentido do seu momento histórico e de qual que é o devir histórico, né, para onde o futuro os levaria, né? Então, dentro do iluminismo existe essa vertente revolucionária que pensa o sentido da história num sentido de
emancipação e no sentido de constitucionalização do Estado, né? Então a Constituição ela tem esse sentido metafísico de concretização de uma nova história, de uma nova etapa histórica, né? O constitucionalismo ele muitas vezes se insere nessa narrativa maior de filosofia da história, né? Como eu digo que isso é filosofia da história, não é história, né? Isso é o que as pessoas pensam sobre qual que é o sentido da história e não o que estava acontecendo num sentido sociopolítico, econômico, cultural, linguístico, né? E eu sou mais um historiador do direito, eu penso mais nesses fatores e não, e eu acho que esse é um dos elementos que estava ocorrendo na época, né? Porque você pode usar isso como base de um discurso atual. Não é isso que eu queria defender aqui. Voltando ao ponto que ele mencionou. Ele menciona pensadores do século XX, né, sobre a Constituição, as classificações utilizadas, se elas têm valor ou são demasiado histórico-filosóficas. E agora? Depende para o que você quer fazer. Um historiador, eu já sei a resposta. Então, assim, eu tenho uma abordagem pragmática para isso. Quer dizer, isso aqui é um telefone celular. Ele é bom ou é ruim? Ele tem valor ou não tem valor? Né? Depende do que eu quero fazer. Se eu quiser fazer uma ligação, ele estiver com bateria, estiver com rede, ele é muito útil. Se eu quiser fazer uma outra coisa, ele não vai me servir para nada. Como calço de mesa pode não ser tão bom. Entende? Então, assim, toda construção intelectual, toda proposta teórica de explicação do mundo, ela precisa servir para alguma coisa. Precisa servir para explicar algum fenômeno, ou mesmo precisa servir para nos ajudar a mudar a nossa realidade atual, por exemplo. Pode ter uma dimensão de praxis, né? Nosso discurso. O que eu quero dizer é que essas classificações elas servem para alguma coisa, mas você tem que saber para que você está usando, né? Então, na minha perspectiva de tentar entender mais historicamente, eu não me preocupo tanto com essas classificações, até mesmo como as quais você trouxe, né, que são super importantes, são super úteis, o Fioravante, né, mas não é aquilo que eu estou interessado Exato. em analisar. Até porque são classificações ex post facto, né? São tentativas de diagnóstico generalizante, né? Isso, porque tudo né? A gente sempre vai tentar olhar para o passado e fazer sentido do passado, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. É dizer que essas são explicações, mas não são explicações verdadeiras em si, mas elas são úteis ou inúteis dependendo daquilo que a gente quer fazer com elas. Deixa eu só reler aqui Você quer comentar mais coisa enquanto eu ia sugerir, Najib, a gente vai responder as outras perguntas e conversar mais sobre elas adiante. Eu só queria, para a gente encerrar a gravação, a gente continua aqui na reunião depois, partir para as sugestões de leituras, dicas de textos, etc., para quem quiser continuar nesse estudo. Eu vou começar rapidamente, porque eu que mencionei, né? Então fica aqui esse livro, que é um dos livros clássicos do Maurizio Fioravanti, Appunti di Storia delle Costituzioni Moderne. Eu sei que tem uma tradução dela para espanhol, cujo título virou simplesmente Los Derechos Fundamentales, né? Mas esse livro é a tradução desse livro de história constitucional dele. Aliás, ele tem um outro livrinho de história constitucional chamado Costituzionalismo, Percorsi della Storia e Tendenze Attuali, também acho que tem tradução para o espanhol, então deem uma olhadinha aí no Maurizio Fioravanti, e ele também tem artigos em português, inclusive na revista da Faculdade de Direito da UFPR, tem acho que uns 2 artigos dele traduzidos, vocês podem ter acesso. Najib, manda ver, o que você sugere para os nossos ouvintes e a nossa audiência? Não, para vocês terem uma noção do que é a perspectiva de história conceitual, né, que é uma perspectiva que é bastante influente na história do direito, né, eu trouxe aqui para vocês o livro que tem o nome simples de Constituição. A história do conceito desde a antiguidade até nossos dias. Parece um pouco aquilo que a gente brinca, né, essa ideia de uma história de tudo, de toda a história da Constituição inteira, mas é no sentido dessa mistura de perspectivas multidisciplinares, de história social, história política,
pensado a partir da história dos conceitos. Né? Tá. Então, assim, pegando a palavra Constituição, um pouco como eu mencionei, né? Na Grécia, em Roma, na Idade Média, na Idade Moderna, mas destacando as diferenças, destacando as nuances, não criando uma narrativa única, um vínculo único, um eixo que nos traz até hoje e nos demonstra alguma coisa, como seria uma perspectiva de filosofia da história, né? De que nós viemos lá das trevas e nós chegamos aqui em algum lugar nas luzes. Né? Esse é um livro bastante importante aos autores. Heinz Monhaupt e Dieter Grimm, que são dois historiadores também, historiadores do direito da Alemanha, que foram bastante importantes na aplicação, no desenvolvimento da tradição da escola, da história dos conceitos. Né? Que começou lá com um dos caras, o Kozelek, né? Que você já indicou Isso. aí o Crítica e Crise. Eu mencionei o Crítica e Crise. E outro livro, né, que chama Soberania e Constituição, de Gilberto Bercovitch, né, nosso querido professor Gilberto Bercovitch, também historiador do direito, muito influente hoje, né, um jurista muito importante, historiador do direito, que acho que a gente dialoga muito com o pensamento dele, com as propostas dele, e ele faz essa conexão também com a história dos conceitos, mas ele faz outras abordagens também um pouco mais modernas. E esses dois livros, infelizmente, muito difíceis de achar fisicamente, como até foi mencionado aqui no chat agora. Né? Ó, o de Gilberto está esgotadíssimo. Né? Realmente, esses dois livros são um pouco difíceis de se encontrar fisicamente. Eu tive a sorte de receber a ela um momento de exibição. Né? Tem até dedicatória do Monhaupt aqui. Né? Olha que chique. Esses livrinhos aqui eu recebi pessoalmente. Mas eles são livros um pouco difíceis de se achar no mercado. Um passarinho me contou que esse Soberania e Constitucionalismo do Bercovitch é a tese de livre docência dele, né? Então, se você procurar aí por teses de livre docência na USP, você acha um PDFão que é exatamente o mesmo livro, talvez não tão trabalhado, e deve ter trabalhado a edição final do livro, né? Mas a versão original que deu esse texto, acho que se acha na internet. Isso, exatamente. É isso, então? Aí a gente continua Isso, vamos continuar com Então, eu queria agradecer imensamente meu amigo Fernando Najib por essa imensa aula aqui, essa análise profunda, historiográfica sobre a formação do constitucionalismo, que criou aí o campo para uma série de perguntas e questões. Então, queria novamente agradecer e deixar o convite aí para vocês, sexta-feira, nosso próximo encontro do nosso curso livre de História do Direito. Tá certo? Um grande abraço a todos e até mais!